Bom, culto à carga, né? A expressão aí. Então, existem pessoas que cultuam, elas formam uma seita a objetos. Ou então ao ato de que esses objetos foram trazidos para eles. Ou a quem levou esses objetos. Ou então a quem levou esses objetos. Mas é importante notar, e a gente vai estabelecer isso bem durante o episódio, que as pessoas são importantes por causa dos objetos. Se fossem simplesmente essas pessoas ali e não trouxessem nada que facilitasse a vida deles, muito provavelmente essas pessoas não seriam vistas como deuses tão poderosos. Foram fotografados vários objetos. A ONU nunca pode um avião. Ela teve contato imediato terceiro grau. Muito grande, parecia um sol. Ele está perseguindo o drone. Se estiver perseguindo o drone, está indo atrás. A aeronáutica não divulga os resultados de suas investigações sobre objetos aéreos não identificados. Ela pegou e bateu assim no meu ombro, embaú, e seguiu o caminho. Contato. Olá, contatados e contatadas. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do O Contato Podcast, o seu podcast de ufologia, que toda semana está aqui para trazer muita história, cultos, teorias, conspirações e muito mais. Eu sou Vinícius Martins, mas pode me chamar de Vini. E lá, em Jaboticacarga, Gustavo Cordaccioni, como estás? Hello, it's me. Eu tô bem, eu vou passar o episódio inteiro falando desse jeito. Não vou não. Uma homenagem ao Auto da Compadecida 2 que tá chegando aí. Olha o Mechan. Olha, Mechan, vou passar o episódio inteiro falando assim, olha, eu digo pra você que se fosse possível, se não fosse me achar um Jojo, eu passaria o episódio inteiro, a vida toda, o dia inteiro falando assim, mas eu não posso. É bom demais falar assim. Eu gostaria. É bom demais falar assim. Uma vez eu passei, eu morava em São Paulo, tinha uns 20 e poucos anos, República, né? E aí era um domingão, tava eu, um amigo lá em casa, chovendo pra caramba, não ia sair. Ficar em casa domingo o dia inteiro. Do nada a gente falou, vamos passar o dia inteiro falando desse jeito. Aí o outro falou, então tá. E a gente ficou, velho. 24 horas falando assim, falando na portaria assim, pedindo pizza assim, sabe? É muito bom. Minha mãe ligou, atendi. Oi, mãe. Manhinha. Que foi, Gustavo? Que foi o quê? Ó, gente, isso é uma homenagem, tá? Diretamente lá de Taubafrum, conhece Taubafrum? Conhece? Taubaculto. Eduardo Oliveira, vem pra cá, chegue mais. Já estou aqui e olha, não tenho essa capacidade de fazer o sotaque nordestino, o que é uma contradição, porque eu trabalho numa empresa que 95% do staff é nordestino, uma empresa de lá, né? A gente trabalha home office, então eu ouço esse sotaque o dia inteiro, mas eu não consigo fazê-lo, então... Mas deixa eu fazer uma observação aqui só, sabe? Tipo, eu não sei que sotaque eu estou fazendo, é um sotaque que eu ouço na minha cabeça. Um doce. Então, assim, é um sotaque meio, tipo, genérico. Eu sei que é, tá? Eu não me atrevo a dizer, esse sotaque é de tal estado. Não sei. Eu sei que cada estado tem um sotaque direitinho, bonitinho, diferente. Mas, cara, se a gente pegar pra falar de sotaque, acabou o episódio. Porque eu sou apaixonado por sotaque. Eu ficaria horas falando de sotaque. A gente tem um episódio pra gravar aqui. A gente tem um episódio pra falar. Mas que fique aí pros nossos ouvintes de todo tipo de região, né? O ouvinte que tá aí com a gente de todo lugar. Pessoal do sul, pessoal do sudeste, do norte. Então, um grande abraço pra todo mundo. Meus amigos, só antes da gente iniciar o nosso episódio de fato, meu caro Gustavo Cordaccioni e Eduardo Oliveira, o que foi a aula passada que nós tivemos aqui? Eu acho que quem perdeu tem que, no mínimo, parar agora. Para agora e vai ouvir o episódio, porque foi uma aula do nosso amigo, do nosso professor, né? Novo professor nosso que a gente conheceu, que é o Edgar Bismanioto, né? Que aula, cara. Cara, eu fiquei muito contente, velho, porque assim,
assim, tem alguns episódios, alguns podcasts que falam de filosofia, que eu já ouvi. Eu gosto muito daquela Lúcia Galvão, aquela filósofa. Eu já ouvi alguns episódios dela e de outros filósofos, assim, e eram tão bons que eu ouvia 2 vezes, sabe? Não porque eu não tinha entendido. Também, mas tinha coisa que às vezes era difícil. Mas principalmente porque era muito bom, sabe? Teve episódio que eu ouvi 3 vezes. E esse episódio do Edgar, eu senti a mesma coisa, sabe? Falei, nossa, que legal ouvir isso que ele tá falando. Eu quero ouvir de novo. Sim. Foi diferente, né? Mas um diferente bom, assim, muito positivo. Foi uma situação ali em que acho que todos nós, né, todos nós aqui do Contato e os ouvintes também, todos nós ali pudemos aprender muito mais do que aprenderíamos se fôssemos fazer qualquer outra coisa. E ainda tivemos excelentes referências dadas pelo professor Edgar para aprofundar aí nos assuntos que nos interessam mais nesse tema que ele nos apresentou. Agora eu queria pedir pro editor inserir uma salva de palmas depois do que eu vou falar, porque eu queria pedir uma salva de palmas pra gente aqui, pra vocês dois e pra mim, tudo, nós 3 aqui, porque a gente fez aquilo que muitos podcasts não conseguem fazer, que é ficar quieto e deixar o cara falar. Sabe? Eu fiquei interrompendo, sabe? Eu não tinha nem capacidade de interromper ele, porque eu tava tentando entender 2 frases que ele tinha falado lá atrás ainda, sabe? Cara, eu praticamente ouvi o episódio 4 vezes ou mais, né? Porque é pra a gravação, a edição, depois eu ouvi ele depois de lançado. Durante a edição teve percalço, teve que editar de novo, mexer de novo no episódio. Cara, e cada vez que eu ouvia era uma coisa nova. Algum insight novo, né? Das coisas que ele tava falando. Então foi bem legal. A 3ª vez que eu ouvi, eu falei assim, caramba, ele chama Edgar. Tem que ouvir mais algumas vezes ainda. Foi um episódio excelente. Então, pessoal, pra quem não ouviu o episódio passado, pra quem tá conhecendo o nosso podcast agora, então eu já falo, para esse vai ouvir o episódio anterior, porque é um episódio, é uma aula. Filosofia, pra quem gosta de filosofia, maravilhoso. Maravilhoso mesmo, assim, episódio fantástico. É um dos episódios pra ficar marcado ali, né? Entre tantos outros que a gente já fez que ficaram marcados no nosso podcast, mas esse com o Edgar ficou fenomenal e provavelmente é uma pessoa que vai aparecer aqui no podcast várias vezes, porque... Dá pra falar de muita coisa com o Edgar, né? Isso que é o lance. Ele é astrônomo, ele escreve sobre ficção científica. Durante o episódio ele levantou a bola de vários assuntos que a gente poderia entrar. Inclusive o episódio de hoje é um episódio que sai um pouco da conversa com ele. Exatamente. Então, fiquem agora, meus caros ouvintes, sem mais delongas, com o nosso episódio sobre culto de carga. Diabo é isso. No episódio passado com o professor Edgar Smanioto, falamos um pouquinho sobre uma das hipóteses dos astronautas antigos. O interesse do público nessa hipótese aumentou em 2 ocasiões. A partir do final dos anos 60, com as obras de Erich von Däniken e Zecharia Sitchin, e na década passada, com a série Alienígenas do Passado, que... Para quem não está sabendo, começou, lembrando que o nosso caro Gustavo Cornaccioni participou do lançamento, né, da live de lançamento com o Giorgio Tsoukalos. Giorgio Tsoukalos, eu sempre esqueço esse primeiro nome dele. Da live de lançamento e que na sexta-feira passada foi a estreia da 16ª temporada de Alienígenas do Passado. Tá? No History. Então, pra quem gosta, né, dessa parte da ufologia, porque tem gente que gosta bastante, conheço bastante gente que curte essa parte da história do passado e de que a possibilidade de raças antigas tenham influenciado na nossa história e são raças alienígenas ou, no que a gente já falou aqui, criptoterrestres ou, sei lá, outra hipótese, o Alienígenas do Passado explora muito isso. Então, fazendo, né, obviamente, essa chamada para vocês também, porque é um conteúdo legal. Então, esse foi o papo nosso, né, que surge, parte do papo nosso com o Edgar na semana passada, surgiu justamente dessa
base dos alienígenas do passado, de como a cultura, uma possível cultura, uma inteligência mais avançada no passado fez influência nos seres humanos do passado. Astronauta antigo, alien do passado, UFO-arqueologia, paleocontato. Existem diferentes expressões para a mesma ideia. Civilizações humanas da antiguidade teriam tido contato com seres e tecnologias de origem extraterrestre. As visitas há milhares de anos influenciaram acontecimentos, culturas e religiões. Assim, personagens representados em obras da antiguidade, como deuses e outras figuras mitológicas, seriam, na verdade, extraterrestres. Onde é abordada seriamente, essa ideia é fonte de debates acirrados. Por exemplo, muitos detalhes se baseiam em traduções de textos antigos feitas por Sitchin. Essas traduções foram examinadas por especialistas que apontaram erros grosseiros. Outro exemplo está em von Däniken, que admitiu que colocou informações fictícias em seu famoso livro Eram os Deuses Astronautas, chegando até a narrar uma expedição que nunca realizou. Isso aqui é uma coisa que não se comenta muito entre as ocasiões de divulgação dessas hipóteses. Por exemplo, na série dos alienígenas do passado, que aborda extensivamente essa ideia. Acho até que além demais, mas tudo bem. Existem informações incorretas e até realmente falsas. Uma coisa é um engano, outra é uma informação colocada ali de fonte fictícia, algo que realmente não era verdadeiro em primeiro lugar. No mínimo questionável, né? Sim, assim, até certa extensão você pode falar que tudo ali é questionável. E de certa forma e deve ser mesmo, tem que ser questionado, tem que ser debatido, né? Questionável nesse sentido. A própria ufologia inteira é questionável, né? Sim. E enquanto você não tiver, né? De certa forma isso é bom, né? Porque o debate precisa acontecer. Tudo bem, conviva com isso. Agora, existem, sobre essa ideia do contato antigo especificamente, existem muitos pontos que são veiculados como sendo verdadeiros que não são. Muitas pessoas não gostam de olhar para esse lado, mas o von Däniken, por exemplo, ele faturou uma grana ali com um parque de diversões que ele tem lá na Europa. Eu não tenho certeza se ele é o proprietário, mas ele ganha com direitos de criação ali de algumas das atrações, alguns personagens que tem ali dentro, com base... ele tem royalty ali, né? Ele tira royalties ali com base na obra dele. Né? Então o parque ele tem o tema de arqueologia, né? De civilizações antigas, misturando essa ideia dos... Tipo um Stargate ali, sabe? Misturando o contato ali de seres extraterrestres, enfim. E ele tirou uma grana com isso, né? Então muita gente não gosta que a gente olhe pra esse lado também, mas é necessário. Mas também, não dá pra julgar. Eu tiraria também, se eu pudesse. Claro. A obra do von Däniken na década de 70, quando ele lança, né? E eu falo... Até porque foi recente que eu li o Eram os Deuses Astronautas. Eu nunca tinha lido. E muita gente começa por essa obra, né? Eu comecei também, mas comecei agora. E eu vi uma edição que saiu recentemente, que até o próprio Afonso Solano faz uma das dedicatórias, né? Uma das introduções. Uma das introduções do livro. Inclusive o próprio Edgar, ele cita um outro ufólogo, né? Que tem uma das dedicatórias, que é o Flávio Pereira. Tem uma dedicatória dele em uma das edições também do Eram os Deuses Astronautas aqui no Brasil. Cara, o livro ele é muito bom, ele é fantástico, é escrito muito bem, é um livro de leitura gostosa, né? Ele não é um livro pesado, então você lê ele muito fácil. É um livro muito bom, muito bem escrito. E o von Däniken, depois você pega pra ver o documentário. O documentário é bom. Que é legal também. Aí você vê a entrevista dele no Jô Soares, que é legal pra caramba também. E o von Däniken, ele manda muito bem. É igual o Tsoukalos. O Tsoukalos, como o Guto disse, ele participou da live. O cara se expressa muito bem, ele fala muito bem, ele tem um domínio muito grande do que ele fala. Então é legal esse assunto, essa tese dos alienígenas do passado. É muito bom, né? Então não dá pra gente tirar esse peso. Só que assim, o von Däniken, depois do Eram os Deuses Astronautas, o cara fez mais uma porrada de livro. Né, um monte de livro que ele fez e faturou com isso, obviamente. Então, fez vários livros que repetem a pergunta. Então, assim, o título do livro, né, até uma coisa que a gente mencionou no episódio passado também, é que o título do livro ele é uma pergunta.
eram os deuses astronautas? Aí depois ele tem outros livros que repetem a pergunta de uma forma diferente, ou então respondem a pergunta. Enfim, então o Von Däniken faturou muito, não só com esses royalties, mas... mas a gente vai lançar o Diabo é Isso e vamos faturar bastante também. E aí, qual que é o problema? O Diabo é Isso pergunta, depois o Sim, Diabo é Isso. Todo autor estrangeiro aí, que você for pesquisar aí, o cara pode ser autor, pode ser jornalista, pode ser pesquisador e tal, ufólogo, sei lá, mas tipo, tem muito cara aí que tem 500 livros. Sim. O cara foca num aspecto do assunto e vai a vida inteira. Tem um que eu gosto, que é aquele Richard Dolan. Ele é muito focado em questão de defesa militar, sabe? Ele não é tão... Tipo, o negócio dele não é ficar estudando muito caso. Ele estudou. Só que ele é historiador e ele estava fazendo o doutorado dele sobre... sei lá, Marinha dos Estados Unidos, alguma coisa lá assim, história da Marinha. E aí ele começou a ler umas coisas lá que era meio esquisita, ele começou a ir atrás e chamou a atenção dele, tá aí até hoje falando disso. Assim, não existe absolutamente problema nenhum no autor ganhar dinheiro com a obra dele ali, com a própria venda do livro, com parque de diversão, com licença pra filme, o que o cara conseguir, pô, beleza. O problema é que ele faz isso de uma forma que... vendendo uma pseudociência, assim, né? Não é nem pela questão da pseudociência em si, mas é porque ele deliberadamente colocou no livro dele informações falsas dizendo que eram verdadeiras. Ele narrou uma expedição que nunca aconteceu. Sim. Entendeu? Sim, então, aí a questão, por exemplo, quando eu falei do Richard Dolan, o Richard Dolan é um historiador. O Däniken, eu não sei qual que era a profissão dele antes. Agora... tipo, ele escreveu isso aí, ele vende, é antiético essa questão que ele faz, falou que fez uma coisa, não fez? Claro, é antiético. Agora, a pessoa que vai ler, ela tem que ler sempre duvidando. Você não pode pegar um livro sobre esses assuntos que são polêmicos e que não são coisas que estão bem definidas e que cada um fala uma coisa. Inclusive, tem gente que fala que tem gente que fala que não é. Você não pode pegar um negócio desse aí e ler achando que você tá vendo a verdade 100% ali. Sim. Lembrando que Erich von Däniken chegou a ser preso por fraude, tá? Antes do lançamento do livro, inclusive. Ele já tinha certo histórico aí, enfim. Tá virando isso aqui fritando Von Däniken. Vamos em frente, mano. Vamos seguir. Mas então, meus senhores, existe alguma forma de avaliarmos o contato entre sociedades com grande diferença de desenvolvimento tecnológico? É possível observar isso em algum lugar hoje? Inclusive, essa foi uma das perguntas que o próprio Edgar fez. A resposta está no culto de carga. Diabo é isso? Eu não sei, vamos lá. Esses cultos são marcados por alguma semelhança. Uma visão ou uma revelação sobre o futuro, misturando elementos indígenas e estrangeiros, a expectativa de ajuda de ancestrais, líderes carismáticos e a crença no envio de materiais. Então, que diabo é isso de tal de culto de carga, meu caro Gustavo Cornacchione? Passa a palavra para Eduardo Oliveira. Bom, culto à carga, né, a expressão aí. Então, existem pessoas que cultuam, elas formam uma seita a objetos, ou então ao ato de que esses objetos foram trazidos para eles. Ou a quem levou esses objetos. Ou então a quem levou esses objetos. Mas é importante notar, e a gente vai estabelecer isso bem durante o episódio, que as pessoas são importantes por causa dos objetos. Se fossem simplesmente essas pessoas ali e não trouxessem nada que facilitasse a vida deles, muito provavelmente essas pessoas não seriam vistas como deuses tão poderosos. Então, existe ali alguém, existe uma sociedade ali mais primitiva, ela passa por um momento de opressão, talvez na história mais recente dela, por conta de outra sociedade mais avançada que tenha chegado ali, e aí, por exemplo, estoura uma guerra, um monte de militares começam a chegar naquele lugar de avião, e esses militares trazem comida enlatada, refrigerante, trazem medicamentos e tudo mais, e um monte de coisas que facilitam
facilita a vida daquele povo que já vivia ali. E aí, por conta... Não só isso, né? Não só isso. Esses caras vêm do céu, né? Eles vêm do céu ou então do mar em objetos que essa população nunca viu antes. Então, do mesmo jeito que a gente conversou com o Edgar na semana passada sobre como os nativos da América, né, do continente americano, eles não eram capazes de descrever as caravelas porque eles não tinham nem palavras nos idiomas ali, ou então ideias na cabeça para poder descrever aquilo. Aqui seria mais ou menos a mesma coisa. Essas pessoas não teriam como descrever um avião, não teriam como descrever um navio moderno e tal. E aí elas têm contato com um monte de coisas que facilita a vida delas. E aí eu tinha dado o exemplo da guerra. Essa guerra acaba e esses militares vão embora e tudo aquilo que eles trouxeram, né, o refrigerante, os remédios, a comida, tudo isso também, as roupas, tudo isso vai junto. E aí existe uma liderança carismática que aparece de, não, gente, se a gente fizer aqui alguma coisa, eles vão voltar e vão trazer isso de volta com eles. E aí começam a cultuar aviões, começam a cultuar algumas figuras, começam a fazer cerimônias ritualísticas que lembram marchas militares, enfim, isso é o culto à carga. É muito louco, cara, porque quando você estava falando disso, eu pensei assim, em quantos casos assim que a gente vai estudar, ouve falar de ufologia, assim, que a pessoa ela não sabe como descrever. A pessoa que viu alguma coisa de perto ou de longe, sei lá, mas ela não sabe como descrever aquele negócio que ela tá vendo. Então ela vai dando ideias periféricas. Tinha embaixo era assim, aí tinha uma luz assim e tal. E isso lembra muito Lovecraft, porque a base do horror do Lovecraft, o medo do desconhecido, né? E ele fala, né? Tem um texto dele que ele diz o medo, a emoção mais antiga, eu não sei se com essas palavras, mas assim, a emoção mais antiga do homem é o medo. E o maior medo do homem é o medo do desconhecido. Então, nos textos do Lovecraft, por isso que é tão difícil adaptar Lovecraft pro cinema, as criaturas, os monstros, né, as coisas assustadoras que aparecem lá, os personagens, eles não conseguem descrever. O Lovecraft, ele usa muito, assim, uma coisa inominável, indescritível. E aí o pessoal não consegue adaptar pro cinema, porque sempre que adapta não é tão assustador quanto ele faz entender. E essa dificuldade desse povo em entender aquele avião chegando do céu lembra muito essa situação, assim, de entender uma luz no céu à noite ou entender um personagem do Lovecraft vendo algo. Tá tudo no mesmo lugar. Melhor exemplo, vamos dar um exemplo, né, de culto à carga. Vamos falar disso, de um exemplo, né? O melhor exemplo que tem... ele acontece nas ilhas da Melanésia, ao nordeste da Austrália. Desde o século XIX isso acontece. Os nativos, eles tiveram um contato com uma civilização com tecnologia muito mais avançada. Tão avançada que a viram como sobrenatural. Mas não eram extraterrestres ou interdimensionais, eram humanos de outras partes do mundo, com quem essa tribo teve contato pela primeira vez. E eles ficaram maravilhados, né, com a tecnologia, com as facilidades da alimentação, da medicina, por exemplo, e passaram a cultuar pessoas e objetos na esperança de que retornassem com mais benesses. Na Melanésia, as sociedades indígenas tipicamente tinham um sistema político no qual os indivíduos ganhavam prestígio pela troca de presentes. Então, quanto mais riqueza um homem distribuísse pelos outros indivíduos da tribo, mais pessoas estariam em dívida com ele e maior seria o nome desse homem naquela comunidade. Aquelas pessoas que não eram capazes de dar de volta presentes para ele não tinham o mesmo nome, né? Não tinham o mesmo prestígio e eram conhecidos como homens de lixo. Quando o colonialismo trouxe estrangeiros com bens de troca aparentemente sem fim, a tribo inteira se sentiu homens de lixo, porque eles não tinham condições de dar de volta para os colonizadores britânicos que chegavam ali bens que fossem tão benéficos para os britânicos quanto os objetos que os britânicos traziam para eles. Então, toda a tribo se sentiu prejudicada por isso. Cara, é muito louco, né? Isso era, para pensar, isso era uma sociedade baseada na filantropia
E a filantropia era... A sua capacidade de fazer filantropia era a sua medida de riqueza e de status. Que loucura, né? Muito diferente, né? Muito diferente. Eu vejo assim aqui, por exemplo, aqui em Jaboticabal, essa cidade que a gente fala tanto, tem muita coisa, muito endereço da cidade, muito prédio aqui da cidade e tal. Tipo, o prédio da primeira escola daqui, que leva nome de pessoas muito ricas do passado, sabe? Lá do século XIX, começo do século XX. E que, assim, eram os fazendeiros de café, o povo muito rico daqui e tal. E esses caras, eles tinham muito dinheiro explorando muita gente, só que eles faziam coisas na cidade, entendeu? Então o cara fazia uma praça, o outro cara construiu um prédio de uma escola, o outro cara fez um teatro. Isso é filantropia. E essa sociedade era baseada nisso. E aqui acabou. Aqui não tem mais isso. Agora o cara que é milionário, ele quer comprar metade de Dubai. A origem de tudo em que vinham sendo trazidos pelos estrangeiros era desconhecida para eles. Membros, líderes e profetas dos cultos mantêm a posição de que os bens industrializados foram criados por meios espirituais, divindades e ancestrais. Estes itens deveriam ser dos nativos, mas os estrangeiros os obtiveram por malícia ou engano. Assim, existe a crença de que agentes sobrenaturais darão muitos produtos manufaturados aos membros do culto. É aquele... Se a gente, né, vindo pro Brasil, é a famosa história do te dou um espelho e você me dá ouro, né? É bem essa história. Então, os indígenas nessa época aí era isso que eles estavam vendo, né? Porque o espelho para eles era mais benéfico, né? E eu acho que é mais ou menos nisso que eles estavam que vem tentando explicar, né? E aí começa o culto justamente porque eles acabam adorando esse ser que deu, né, essa coisa boa pra eles, só que aí rola toda essa questão de engana, né? De malícia e tudo mais, e aí vai aumentando ainda toda essa situação, né? Aqui no Brasil o culto de carga é um pouco diferente, porque eles não foram embora, né? Eles ficaram. Sim. E aí virou o culto deles mesmo, que eles trouxeram. É interessante a gente notar como para essas tribos mais primitivas, aqueles itens que eles estavam vendo na posse de estrangeiros, eles acreditavam, assim que tiveram contato com aqueles itens, eles acreditavam que aquilo deveria ser deles, né? Então assim, isso aqui é um espelho, é um medicamento, sei lá, qualquer coisa assim, uma coisa que eu não faço ideia de como é produzida. Então, automaticamente só pode ser produzido por meios sobrenaturais, por alguma entidade sobrenatural também. E é produzido por essas entidades para nós. Só que aí, por algum motivo, esses estrangeiros têm aquilo que é nosso. Então nós precisamos, agora que eles foram embora, nós precisamos chamar esses estrangeiros de volta para que eles tragam de volta aquilo que nós não sabemos como foi feito para nós, porque é nosso. Existe esse sentimento, entendeu? Bom, e vários símbolos ligados ao cristianismo e à sociedade ocidental moderna, eles acabam sendo incorporados nesses rituais, né? Por exemplo, lápide em forma de cruz, por exemplo, né? Outros exemplos são construções, né, que lembram pistas de pouso, aviões, escritórios, sala de jantar, objetos como rádios militares, e tudo isso feito de coco, palha, bambu, pedaços de madeira. E nessas cerimônias, né, os crentes, eles encenam exercícios e marchas militares com toras representando fuzis e pintam símbolos parecidos com insígnias militares e nacionais nos corpos, né? Eles estão vendo aquilo que o pessoal, os militares que estavam ali faziam, eles reproduzem, né? E é um culto à tecnologia, né? De certa forma. Que é aquilo que o Eduardo falou, né? Se o cara tivesse simplesmente chegado lá e não tivesse dado nada, a diferença é que assim, o cara chegou com uma tecnologia, uma coisa que facilitava a vida daquele povo, que eles nunca tinham visto.
Então esse cara devia ter algum valor, né? O Arthur Clarke disse, né, que qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinguível de magia. Então é exatamente o que aconteceu com essas tribos da Melanésia aí. Na Segunda Guerra, os Estados Unidos baixou em peso lá e eles tiveram contato com tudo isso e passaram então a acreditar que tiveram contato com meios, né, sobrenaturais e tal. Será que na antiguidade também não aconteceu a mesma coisa? Será que a raça humana, milhares de anos atrás, não teve contato com outra civilização tecnologicamente muito mais avançada, passou a entender que aquilo que ela viu nesse contato era também de natureza sobrenatural e não de uma natureza tecnológica que a humanidade não conhecia naquela época? Será que não foi isso que aconteceu? Pois é, isso aí é a grande questão, acho que até do próprio episódio, né? Se isso, porque, por exemplo, se isso acontecesse hoje, né, cara? Como seria a reação das pessoas? E como seria lá atrás? O papel da religião, da fé, da religião e da fé é muito forte nas pessoas hoje e já era muito forte no surgimento das religiões, desde sempre, né? O primeiro culto à carga de que se tem conhecimento foi o movimento Tuca, que começou em Fiji em 1885, no auge do colonialismo britânico de plantação. Tuca era um líder que testemunhou a perda do poder dos ancestrais na sua sociedade, perda de terra e de tudo que era importante para o seu povo com a chegada dos britânicos. O movimento começou com a promessa do retorno da era do poder ancestral. As autoridades coloniais viram Tuca como um rebelde e o exilaram, mas ele continuou retornando. Aqui a gente tem o acréscimo de outro elemento importante no crescimento de qualquer seita ou qualquer culto aí, enfim, que é quando o líder carismático dessa seita, ele é repreendido pela autoridade ali da autoridade local. Então, ele foi exilado, mas as pessoas continuaram vendo ele na ilha ainda. Significa que realmente estavam vendo? Não necessariamente, né? Poderia ser ali alguém tentando ventilar um boato, alguma coisa assim, mas os relatos é de que ele ainda era visto por algumas pessoas que acreditavam nesse retorno aí de dias melhores dessa sociedade, enfim. Então aqui, quando existe o elemento de opressão, essa sociedade como um todo, ela fica mais unida contra esses estrangeiros que são vistos como invasores, e isso fortalece o culto. Vários cultos aconteceram nessa ilha, né, lá de Nova Guiné. Onde, para a gente poder citar um, que aconteceu na década de 70 do século XIX, né? Ou seja, mais conhecido em 1870. O antropólogo pioneiro Nicholas Maclay passou um período por lá, compartilhando tecidos e ferramentas de aço com os indígenas. 100 anos depois, um grupo na ilha de Nova Hanover desejava instaurar o presidente americano Lyndon Johnson como seu rei para que os objetos viessem juntos. Eles rebelaram-se contra as autoridades, formaram o seu próprio governo, fizeram uma vaquinha e propuseram comprar Lyndon Johnson dos Estados Unidos por $1.000. Cara, fenomenal! Vamos fazer uma vaquinha para comprar um presidente. Cara, dos Estados Unidos. Cara, que fenomenal isso, velho. Olha, tudo porque um antropólogo que não tinha nada melhor para fazer, 100 anos antes, resolveu ir lá naquela tribo, deu uns alimentos pros caras, trocou tecido, ferramenta. O pessoal gostou disso, o cara foi embora. Os caras desenvolveram um culto aos Estados Unidos e quiseram comprar o presidente, cara. Sensacional. Sensacional isso. Aí você imagina, naquele cenário que a gente está propondo aqui ao longo do episódio, que milhares de anos atrás, alguma sociedade primitiva, humana, teve contato e tal, beleza. Se a gente pular, então, 1000 anos para o presente, milhares de anos para o presente, o que não vai ter acontecido com essa ideia na sociedade humana? Se em 100 anos houve esse efeito lá... Num grupo pequeno, né? Numa ilha. Num grupo pequeno ali e tal. Imagine, então, em toda a espécie humana, no que não aconteceria.
Cara, e a gente tá falando... A gente não tá falando de um negócio antigo, absurdamente antigo. Não, esse negócio aqui é de 100 anos atrás. É agora, cara. Como diz nosso caro Eduardo Oliveira, né? Pra astronomia, 1870 é ontem. Sabe? Então, e pra história também. Pra história também pra é mim ontem. Também é ontem. Pra 1870 pra mim é ontem. Pro Guto, ele conheceu Nicholas Maclay, tomou café com o Guto. Eu que falei pra ele. Entendeu? E Lyndon Johnson participou Lyndon ali Johnson, das festividades. Ele foi menino bom, vai dar certo. A época de cultos de carga mais conhecida foi durante a Segunda Guerra Mundial. Uma pequena população de povos indígenas observou a maior guerra da história das nações desenvolvidas tecnologicamente. Os japoneses chegaram primeiro, né, levando grande quantidade de suprimentos. Mais tarde viriam os aliados. Os suprimentos e equipamentos que chegaram de paraquedas ou dentro de aviões causou mudanças drásticas no estilo de vida dos nativos, né? Muitos deles nunca tinham visto estrangeiros antes. Roupa fabricada, remédios, comida enlatada, barracas, armamento e outros produtos chegaram em grandes quantidades com os militares. Frequentemente, eles compartilhavam com os nativos, que eram seus guias e anfitriões. Com o fim da guerra, os militares partiram e não houve mais carga. Em consequência, indivíduos carismáticos desenvolveram cultos entre as populações, prometendo a entrega de alimentos, roupas e remédios, por exemplo. Para tentar fazer a carga chegar, os nativos imitaram o que viam os militares fazendo. E aí você tem a construção de todos os rituais locais ali, enfim, aquilo que a gente já comentou que eles faziam, né? Que eles pintam insígnias militares no corpo, que eles pegam pedaços de madeira e portam aquilo como se fossem fuzis e marcham como se fossem militares. Para quê? Para tentar atrair de volta aquilo que eles tiveram no passado e hoje já não tem mais. Eles costumavam realizar os seus rituais longe de cidades e autoridades. Por isso, é difícil conseguir informações detalhadas sobre essas práticas. De forma geral, o culto envolvia imitações de atividades cotidianas e vestimenta, como exercícios de desfiles com armas preservadas ou confeccionadas em madeira. Também fizeram fones de madeira e os usavam ao ficarem em torres de controle. Caraca, que fenomenal isso. Agitavam sinalizadores nas pistas de pouso e acendiam tochas para iluminá-las. É muito famoso a imagem de uma réplica de avião em tamanho real feito de palha. Esse também é representado no Eram os Deuses Astronautas. Tem essa foto no livro. Mas essa questão de que eles... colocaram fones pra ficar em cima da torre, representando tipo... Cara, os caras foram longe, velho. Os caras resolveram fazer mesmo, sabe? Representaram sentinela, cara. Até sentinela. Os caras construíram torre de controle de bambu pra ficar lá em cima com um binóculo falso. Mas não porque eles estavam procurando os caras. Aqui, eles viam... Eles não sabiam, né? Não, eles viam os militares fazendo aquilo, eles não sabiam por quê. Mas eles viam aqueles caras que eles... endeusavam fazendo aquilo, então eles estavam fazendo igual, entendeu? E também, cara, isso aí, imagina, velho, isso aí a gente tá falando em 1870, né, que foi, né? Isso aqui já é da Segunda Guerra. Na Segunda Guerra, tudo bem, mas essas tribos aí, assim, o acesso deles à tecnologia ali nessa época era muito, muito pouco, eram tribos isoladas, sabe, eles não tinham quase nada, né, de tecnologia mesmo assim, eram as coisas bem rudimentares. Imagina chega um pelotão do exército, um pelotão da marinha, estaciona ali numa ilha, esses caras começam ali, o cozinheiro começa a dar batata, começa a dar comida pra esses caras, algumas coisas que eles nunca viram, eles começam a comer a comida que a cozinha do exército fez, e um cozinheiro chega ali um dia trocando ideia com um desses caras lá, observando eles, resolve dar um canivete suíço pra esse cara. Imagina a mudança que foi um canivete suíço nessa tribo, sabe? Aquilo aí era o canivete suíço daquele lugar, sabe? Não tinha outro, era aquele lá. Virava uma
Tipo, ó, o cara do céu veio, deixou isso aqui pra mim, eles foram embora, ficou isso, uau. Isso aqui, nossa, eu posso fazer um monte de coisa com isso. Pô, mas tá gastando, não dura... Com o passar do tempo eu tenho que fazer outro, mas não fica a mesma coisa, não sei como é que faz. E agora, como é que eu faço? Pô, tomara que esses caras voltem. Aí eles vão começar a fazer imitação de canivete suíço com madeira, enfim. Eles começam a criar um ritual em cima do canivete suíço. Exato, cara. Vou construir um altarzinho, bota um monte de vela, acende umas tochas e bota um canivete suíço lá no meio. Bom, tipicamente esses cultos são marcados por líderes individuais, né? Sempre tem que ter uma pessoa carismática envolvida. Não está totalmente claro se estavam enganando os mais ingênuos ou também acreditavam no que pregavam. Vale destacar que o culto a Tom Navy, um personagem histórico associado à paz e à servidão, provavelmente chamado Tom Beatty, de Mississippi, ele serviu em Novas Hébridas, atual Vanuatu, como missionário e na marinha em um batalhão de construção durante a guerra. Por vezes, o Tom Navy, que na verdade se chamava Tom Beatty, é associado e confundido com o culto a um outro personagem chamado John Frum. Aproveite, mostre para todo mundo que você pensa fora da caixa. O Contato Store, com camisetas exclusivas para você e de quebra você ainda ajuda o nosso trabalho. O link da loja está na descrição do episódio. O John Frum é o culto mais famoso dentre os cultos à carga, também é provavelmente o mais duradouro. Ele acontece na Baía de Enxofre, aos pés do Monte Yasur, que é um vulcão ativo na ilha de Tanna, em Vanuatu, na mesma região ali do Tom Navy. Os membros do culto a John Frum adoravam esse americano que teria trazido carga para a ilha durante a guerra e seria uma entidade espiritual que traria mais cargas como essas no futuro. Essa religião já existia antes da guerra, mas ela se intensificou depois do conflito. Então era um aspecto cultural que essa sociedade já tinha antes, porém com o que eles viram durante a Segunda Guerra tornou-se mais forte, né? Mas já tinha acontecido um encontro com eles onde alguém levou carga para eles antes? Ou isso aí por exemplo, eles tinham uma religião, uma religiosidade onde o Deus seria alguém que traria coisas para eles? E aí eles viram gente chegar do céu trazendo coisas e eles associaram. Eles tiveram contato com outros estrangeiros, né, durante a colonização pelo Império Britânico. Aliás, pode crer. Os ingleses e os franceses, aliás. Tá, então eles já tinham tido contato com isso antes. Passaram por uma opressão ali, enfim, a gente vai debulhar essa história agora. No século XVIII, as Novas Hébridas, né, que é essa... Hébridas, né, que é essa região, era uma colônia administrada por ingleses e franceses. Entre os primeiros colonos estavam os missionários presbiterianos escoceses, que tinham uma perspectiva pessimista do estilo de vida desinibido dos nativos. Por volta de 1900, com o governo colonial enfraquecido, os missionários impuseram sua lei de Tanna. Práticas tradicionais como danças ritualísticas, poligamia, juramentos e adultério foram proibidas. Também impuseram a guarda do sábado e proibiram o consumo de cava, uma planta local que pode induzir alucinações. Quem violasse as regras era condenado a trabalho pesado, ou seja, colonização. Chega o estrangeiro, toma conta do lugar, bota as regras dele, acaba com a cultura que estava ali, porque o homem estrangeiro com uma cultura mais avançada, principalmente tecnologia mais avançada, tem um poder principalmente militar muito maior, né? Um poderio bem maior nessa questão, consegue impor as coisas meio que na força, e aí você acaba tendo você lima, né? Você acaba limando essa cultura. Em meio a tanta opressão, surgiu um salvador. Nos anos 1930, um nativo chamado Manerivi, usando a alcunha de John Frum,
começou a aparecer vestindo um casaco de estilo ocidental e assegurando que traria moradias, roupas, alimentos e transporte. Também se diz que Frum era uma visão espiritual induzida pela kava, aquela bebida alucinógena. Em versões posteriores, ele era um soldado americano. O movimento cresceu a ponto de sofrer influências de práticas religiosas pré-existentes, como o culto a Keraperamun, um deus associado ao monte Tucosmera. A gente sempre tem aí, então, um elemento da natureza. Então, existe uma planta que pode causar alucinações que essas pessoas vão interpretar como sendo experiências espirituais. Existem vulcões que são, por si só, demonstrações absurdas do poder da natureza. Enfim, essa sociedade ela está ambientada de forma que a natureza é um elemento inescapável. Então, elas também fazem parte do culto, né? Supostamente sendo uma manifestação desse deus, John Frum prometeu uma nova era na qual todas as pessoas brancas, incluindo os missionários, deixariam as Novas Hébridas e deixariam os bens e as propriedades para os nativos. Para que isso acontecesse, o povo de Tana precisaria rejeitar todos os aspectos da sociedade europeia, como o dinheiro, a educação ocidental que eles recebiam dos missionários, o cristianismo e o trabalho nas plantações. Eles também teriam de retornar aos seus costumes tradicionais que foram inibidos por esses europeus, né? Aquele estilo de vida desinibido, a poligamia, danças ritualísticas, adultério, enfim, né? Tudo que essa sociedade gostava. Acabou a graça, né? Aí não. Não, você vai proibir danças ritualísticas, poligamia, não, aí não quero. Aí os caras revoltaram. Mas uma coisa que eu acho interessante é que assim, o pessoal, o culto todo, o gatilho dele era a tecnologia, né? Só que os caras, as pessoas que passavam a cultuar a tecnologia, elas não achavam que elas estavam cultuando tecnologia. Então tem um aspecto de magia na coisa toda, sabe? É uma tecnologia, mas que é vista por aquelas pessoas como mágico, como magia. Porque eles não sabiam o que era esse conceito, né? Eles viam o John Frum, ou sei lá quem fosse, não pensavam, esse cara é um cientista, ele tem uma fábrica disso aqui. Não, esse cara é um ser fantástico. Então a magia estava presente na realidade dessas pessoas, tanto quanto a natureza, ou talvez até por causa da própria natureza em que eles estavam imersos ali. Em 1941, crentes se livraram do seu dinheiro e, em um frenesi de gastos, deixaram igrejas missionárias, escolas, vilarejos e plantações e se mudaram para participar de danças, rituais e festas tradicionais. As autoridades coloniais tentaram suprimir o movimento e chegaram a prender um dos homens que se diziam ser John Frum, humilhando-o publicamente, aprisionando e exilando com outros líderes do culto em outra ilha. A seita agora tinha um mártir. É aquele negócio, sempre que você começa a ter um movimento, esse movimento ameaça uma hegemonia, né? Quem ameaça quem tá comandando o lugar. E você tem essa pessoa que é a cabeça do negócio ali, o líder do negócio. E ele acaba sendo hostilizado, ou até morto, ou exilado. Ele se torna um mártir. Às vezes ele nem é o líder do negócio, cara. Mas ele vira líder depois de sofrer alguma coisa, né? E aí nisso ele se torna um mártir. E o movimento, em vez de perder força, muito pelo contrário. Ele aumenta ainda mais a força dele quando esse tipo de coisa acontece. Trazendo para a ufologia, aí não temos aí a questão do crudo de carga, mas a questão de pessoas que poderiam, né, que usaram dessa estratégia para que, se algo acontecesse com ele seria um mártir. O Bob Lazar. O Bob Lazar, quando ele se viu numa situação ali, com a sinuca de bico, tipo, se eu não fazer nada, eu vou morrer e eu não vou falar nada, ele jogou tudo pro vento
e falou, se alguma coisa acontecer comigo, eu viro um mártir e eu comprovo tudo que eu falei, né? Então, essa questão do mártir, ele aumenta, né? Ele incendeia qualquer tipo de situação. O mártir é o coringa no baralho de qualquer ideologia, né, velho? Muitos... nesse caso do John Frum, muitos homens disseram que eles eram John Frum. Assim, abertamente, eles andavam ali na sociedade, às vezes disseram que eram, olha, sou eu e tal. Outros disseram que eram filhos do John Frum, ou que tinham alguma relação de parentesco como um irmão, enfim, algo assim, sempre um parente próximo. Só pra lembrar um pouquinho, porque a gente tá falando disso na ilha de Novas Hébridas, né? Isso aí fica em Vanuatu. Isso. E onde isso tá localizado no mapa? Eu tenho uma ideia, mas ali no Pacífico, naquela região cheia de arquipélagos e ilhas entre Filipinas, Tailândia, essas coisas assim. Aquela região é a região da Melanésia. Certo. Vanuatu fica, então, a nordeste da Oceania, Austrália. Né? Eu acho que é Oceania. Acho que Melanésia é Oceania. Oceania. Ao norte da Austrália, a gente tem aquela ilha maior, que é Nova Guiné, que é dividida entre 2 países, né? Papua Nova Guiné e o outro país eu não vou me lembrar agora, eu acho que é Indonésia. Eu acho que eu não tenho certeza. Mas, inclusive, Papua Nova Guiné a gente vai citar ainda. Acho que é. E aí, mais a leste, você tem Vanuatu. Vanuatu fica entre as Ilhas Salomão, Fiji e Nova Caledônia. Essa Ilha Samoa ali. Cara, e essa região toda aí virou pista de pouso e porto durante a Segunda Guerra, né? E é uma região, assim, é muita ilha, né? E é tudo ilha que virou país, né? Foi virando mini país, né? País pequenininho e tal, então... Pouco depois, então, né? A guerra chegou ao Pacífico, a Segunda Guerra. Nos anos seguintes, 300 mil militares americanos estiveram nas Novas Hébridas, só nessa ilha, promovendo o contato dos nativos com dinheiro, remédios, comida industrializada, etc. Você levaram cheetos. Apresentaram os cheetos, eles estão cultivando um saco de cheetos até hoje. Vários nativos foram recrutados para trabalhar e foram pagos por isso. A vida era boa, com liberdade para suas tradições e bens materiais ocidentais. A promessa de John Frum estava sendo cumprida, na forma de um grande milagre na frente de todo o povo. Não teve Cheetos, né? Mas eu acho que teve M&M's, viu? Dos primeiros anos da fabricação dos M&M's, 100% né? Da produção foi para os militares americanos usarem na guerra. Qual que era o motivo por trás disso? Por que eles fizeram isso? É porque... Eu não vou lembrar o nome agora, né? Dos M's, dos caras que criaram isso. Mas eles fizeram uma viagem para isso. Não, mas por que o exército comprava isso para dar para soldados? Então, eles tinham que levar açúcar e aí, né? Não tinha como, não era prático levar esse pó, que é o açúcar. Então fizeram, por exemplo, leite condensado. Tinham que levar chocolate, mas em muitos lugares para onde eles iam, o calor era muito grande e o chocolate derretia muito facilmente. Aí lambuzava tudo a embalagem. Às vezes, se o cara abrisse a barrinha de chocolate lá e quisesse fechar de novo, ia vazar aquilo, fazia uma lambança na mochila. O M&M, ele é um chocolate e em volta desse chocolate você tem uma capa de açúcar, que tem tinta também e tal, mas aquilo ali é uma capa de açúcar que fica rígida e se o chocolate derreter, esse açúcar não vai derreter junto e aí ele vai segurar o chocolate ali dentro. Entendeu? Então ele não faz lambança, não tem problema. Para você conseguir derreter esse açúcar, você precisa de uma temperatura muito maior. Então era prático por causa disso. Esses caras, eu não vou lembrar agora o nome, né, dos M's, mas eles foram para a Espanha, viram lá um doce que tinha mais ou menos essa ideia também, voltaram para os Estados Unidos e começaram a vender. O exército viu aquilo, levaram para o Pentágono e falaram, cara, é isso aqui que a gente tem que levar para a guerra. E aí o Pentágono começou a comprar toda o Pentágono, né, o Departamento de Defesa comprou toda a produção dos M&M's até a Segunda Guerra, até o fim da Segunda Guerra. Imagina uma cena, tipo, 6 generais
70 anos, tudo bigodudo, sentado numa mesa com um pote de M&M na frente, colorido. Senhores, a guerra depende disso. Vamos experimentar. Mas a Segunda Guerra foi um momento... É claro, né, que foi uma coisa extremamente violenta e negativa e tal, mas em termos de desenvolvimento tecnológico foi muito importante. A gente teve de mísseis balísticos e motores a jato até MMs. Com o fim da guerra, os ocidentais foram embora. Os seguidores os chamam até hoje, construindo docas de bambu para que os navios aportem, enviados por Roosevelt, o rei amigável da América, claramente uma alusão ao ex-presidente Franklin Roosevelt. É claro que o movimento vai além dessas superstições. Sobre uma opressão genuína, uma figura se aproxima da comunidade, prometendo liberdade e distribuindo espadas. O resultado não é muito difícil de imaginar. Cara, acho que a gente pode solucionar essa questão assim, podia mandar o Biden pra lá agora, porque ele tá... Os caras quer um presidente americano. Tentaram comprar um Lyndon Johnson. Os outros rezavam pra Roosevelt. O Biden aposentar numa ilha no Pacífico, manda ele pra lá. Não pode ser? Pensou o Biden chegando lá nessa ilha, não sabe com quem que ele tá falando. Mas ele já não sabe com quem ele tá falando, né? Meu Deus do céu. Ai, cara, esse episódio tá foda, velho. Não, tem que dar um toque de leveza, velho, porque senão... Ó, gente, vamos ter bom humor, você que tá ouvindo aí. Não ache ruim, gente. A gente tá trazendo trabalho tão legal. Vamos se divertir fazendo isso. Não ache ruim. São piadas com cara, conteúdo. Cara, o pior é que esse papo, ele dá muita brecha pra gente fazer piada, cara. É muito louco isso, cara. É muito louco, porque... Eu tô me controlando demais, velho. Porra. Esse episódio já acabou pra mim com 5 minutos, sabe? De lá pra cá, tá fazendo força. Não, a partir do momento que os caras quiseram comprar o presidente americano, acabou, velho. Acabou. E isso acontece agora, a parte da história agora tá acontecendo no meio da Segunda Guerra. Cara, no meio da Segunda Guerra, não tem 100 anos isso. Sabe? É muito louco a gente pensar dessa maneira. A gente acabou de comentar que, pô, como será que aconteceria se fosse hoje algo desse tipo? Né? Uma raça chegando aqui... com uma tecnologia mais avançada. Será que a gente ia endeusar eles também, assim como... Olha aí, cara, 100 anos. 100 anos. Se uma raça chegasse aqui com uma coisa que a gente entende como tecnologia, a gente ia entender eles como alienígena, sabe? Os caras chegam numa nave metálica, com... Agora, se chega uma coisa que é uma bola de luz gigante, aí já não sei. Porque para esses povos, o lance é que, assim, a pessoa era até parecida com eles, mas ela chegava numa coisa que ela era inconcebível para ela. Ela não conseguia entender o que era aquilo. Então era a maneira de chegar e o que essas pessoas levavam. A mesma coisa eu acho que seria pra gente hoje, sabe? Se chegasse um foguete de outro planeta, sabe? O cara tem um foguete igual a gente, aterrissasse na Terra e falasse, somos do planeta tal, sabe? A gente não ia ficar tão impressionado assim. Pô, mas vocês vieram de foguete? A gente também tem isso. Acho que, assim, pra gente ter o mesmo... Pra isso ter o mesmo impacto na gente, teria que ser uma coisa realmente muito... Acho que, assim, muito mais do que, tipo, uma nave atravessando um planeta e aterrissando aqui, abrindo 3 pezinhos e ela... Eu acho que isso foi o equivalente ao que essas civilizações tiveram. Se fosse na Segunda Guerra, ou décadas antes, ou então milhares de anos atrás. Eu acho que hoje, para nós, aquilo que nos impressionaria além do extraterrestre, né? Essa visão clássica, assim, tipo, muita gente acha que o contato com seres extraterrestres vai ser igual aqueles filmes dos anos 50. Vai vir uma nave enorme, em forma de disco, vai sair 4 perninhas de pouso ali, vai pousar lá na frente da Casa Branca. O cara vai sair numa roupa estranha, vai fazer um discurso e tal. Não, eu acho que não vai ter nada a ver com isso. Aliás, acho que não vão nem ser extraterrestres, mas enfim. Eu acho que o equivalente do que nos impressionaria hoje, de verdade, foi o que essas civilizações tiveram lá atrás. Então, essa tribo aí em Vanuatu, eles ficaram tão impressionados que eles cultuam os soldados até hoje.
Eles, na outra ilha, tentaram comprar o presidente dos Estados Unidos, de tanto que esse cara era importante para eles. Entendeu? Então, assim, não existe... Eu não vejo, pelo menos, e aí, é claro que eu sou muito... Meu conhecimento nessa parte é muito limitado, mas de fora, assim, eu não vejo uma limitação tão grande de uma pessoa que tenha... Para trazer um conceito mais comum na nossa cultura, que tem uma fé cristã muito grande. Sabe? Uma pessoa que acredita muito em Deus através do cristianismo. Existem pessoas que já compraram... para não falar das que venderam, tá? Mas tem pessoas que já compraram potinho com água do Rio Jordão, que seria o rio onde Jesus Cristo foi batizado e tal. E aquilo é tão importante para a pessoa que ela deixa de lado todo o pensamento crítico de que, é só água, sabe? O rio sequer passa pelo mesmo lugar onde ele passava 2000 anos atrás. A água que passou por Jesus Cristo enquanto ele estava naquele rio já foi embora, já evaporou, já choveu, já formou outro rio, já foi para um lago. Enfim, essa água tá por aí. Tem nada a ver. Mas ainda assim... Pode estar dentro da gente já, né? Essa água pode estar dentro de você. Muito provavelmente, as moléculas de água que estão em você agora já passaram por dinossauros, talvez. Sabe? Enfim, e essa pessoa, ela não se importa com absolutamente nada disso. O que realmente é importante para ela é que ela tenha a oportunidade de ter algo que a aproxima fisicamente daquela figura que ela cultua. Tem casos também de vender o lote no céu, né? Vender lote no céu, a água do Rio Jordão, o tijolo feito com barro da Terra Santa, um negócio assim. Sabe, você acha vários casos desses. Mas isso, assim, só pra fazer um disclaimer, isso não é privilégio do cristianismo. Isso acontece em todas as religiões. Né? Sim. Eu tô usando o cristianismo aqui como exemplo porque para nós é a religião mais próxima, né? É o que mais é comum na nossa sociedade. Então, pra gente enxergar o exemplo é mais fácil. Mas eu não vejo uma diferença tão grande assim em questão de importância para as pessoas. Tá? É claro que para nós que conhecemos realmente o significado daquilo que elas estão cultuando, para nós isso pode parecer até bobo, mas para eles isso é seríssimo, sabe? É a espiritualidade dessas pessoas. Será que em algum lugar por aí não existe uma outra civilização que observa a Terra e fala, nossa, olha lá, aqueles seres primitivos ali, até agora eles estão adorando tal coisa que a gente deixou cair ali muito tempo atrás, sabe? Então... sei lá, é um pensamento aí que é uma viagem na maionese, mas é uma viagem na maionese legal. Temperada, né? Uma maionese temperada. É uma maionese cremosa. Contribua com o Contato no Apoia-se e tenha acesso a conteúdos exclusivos, grupo de apoiadores e muito mais. apoia.se/O Contato Podcast. Tinha uma profecia do John Frum. Ela acabou sendo cumprida. Existia essa profecia, né, de ter ali essa questão de fartura, que eles receberiam coisas e tudo mais, vinda do John Frum. Aconteceu essa profecia por conta da guerra. E aí isso aumenta mais ainda, né, essa questão do culto de carga, né? E o pessoal manteve. E como o Eduardo disse agora, pelo que parece, isso foi só aumentando. E é a representação de uma... Porque Vanuatu, se a gente pegar, né, no planeta, é uma localização um pouco reclusa do resto do planeta. Obviamente hoje já tem contato com outras culturas, com coisa mais atual... Mas o culto continuou, né? Eles mantêm essa questão do John Frum.
E é legal que assim, o John Frum era um cara que aparecia lá vestido de branco. E eles associavam que aquela roupa branca eram os uniformes da Marinha Americana. E assim, tipo, meio que por associação, eles souberam que o John Frum era americano. Ou eles aceitaram que o John Frum era americano. Uhum. E aí o John Frum foi lá e falou: quando a guerra acabar, ele voltaria e trazia navios, aviões com muita carga. Igual os americanos falavam. É muito louco isso, cara. É bem interessante. E aí, quando você para olhar pra sociedade, pra gente, a gente vê que rola isso no planeta inteiro, né? Em cada ponto ali, a gente vai ver que isso rola no planeta inteiro. Em tribos, em outras culturas, até na própria religião, até na própria ufologia. A tecnologia, cara, você vai ver daqui uns anos a gente não vai estar agindo dessa maneira com inteligência artificial. Cara, a gente para hoje, velho. Assim, se eu tenho que ir para um lugar e eu não sei o caminho, eu confio muito mais no meu celular do que uma pessoa da cidade que faz aquele caminho todo dia, entendeu? Se uma pessoa me indicar um caminho e o Google me indicar outro, eu vou confiar no Google, sabe? A gente já tá transferindo muita tomada de decisão da nossa vida para tecnologia, que antes isso não acontecia. A tecnologia, ela era uma ferramenta que a gente usava para fazer uma coisa de forma mais fácil. Agora a gente está transferindo muitas vezes a decisão para a tecnologia. Uhum. E isso é muito louco, velho. E isso aí isso é uma coisa que eu não sei, posso estar falando burrate aqui, mas acho que é a primeira vez que isso está acontecendo na história da humanidade. Você transferir a decisão... Bom, tudo bem, acho que sociedades transferiram suas decisões para ditadores durante toda a história da humanidade, para líderes. Ou transferiram porque quiseram, confiaram, ou transferiram porque foram obrigadas a isso, senão morria. Mas, assim, a tecnologia passar a fazer isso, eu acho que é a primeira vez. Pela primeira vez o elemento humano não é parte do tomador de decisão, né? Pois é, cara. Que nem a gente tem os Deuses Americanos, que é aquela série, obra, eu não lembro quem que é o autor. Cara, os Deuses Americanos são esses, né? É a tecnologia, é a TV, é a internet, é a inteligência artificial, é rede social. Esses são os novos deuses que a gente acaba tendo. Se a gente for buscar levar com base essa história do John Frum com o que a gente tem hoje, o que trouxe de bom para nossa sociedade que a gente acaba cultuando até hoje. Cara, um influencer hoje é o John Frum. O influencer é o John Frum da atualidade, basicamente. Numa ilha pequena virtual, né? O cara pode ter 3 mil seguidores e influenciar muito aquelas pessoas. Sim. E as pessoas não ser nada daquilo que elas pensam que ele é. E as pessoas fazem de tudo para que ele apareça, para que ele volte. É muito semelhante, quando a gente para ver isso aí, é muito semelhante a um culto de carga. Artista pop, né, cara? Artista pop também, né? Você pega as grandes cantoras, tipo a Taylor Swift, é quase religioso. Sim. A forma como os fãs acompanham Sim. ela. Bom, e seguindo, né, em 1957... um líder do movimento, né, dos seguidores do John Frum, chamado Nakomaha, ele criou o Exército de Tana, uma sociedade ritualística não violenta para fazer desfiles ao estilo militar, né? Que tudo isso estava sempre baseado na lembrança deles, daqueles militares que estiveram lá e trouxeram tantas coisas. E esses caras, eles desfilavam... Os nativos ali, eles desfilavam... Os desfiles, eles têm seus rostos pintados, né? Eles vestem camisas com a inscrição TA USA, Tana Army USA. O desfile acontece todo dia 15 de fevereiro. Se você faz aniversário em dia 15 de fevereiro, parabéns, você faz aniversário no dia de John Frum,
em Vanuatu. Tá aí uma efeméride aqui pra você. O Contato Podcast, dia 15 de fevereiro, dia de John Frum. O que é uma efeméride? Uma efeméride é uma data especial, sabe? Tipo, o dia de tal coisa é uma efeméride. Obrigado. Mas eu posso estar errado, não tenho tanta certeza. Desculpa assim. pela minha ignorância. Não, eu estou falando coisas que eu não tenho certeza, sabe? Se eu tô errado, eu errei. Mas eu tenho certeza que tem muita gente que nem sabe que eu tô errado, mas eu posso estar certo. Então, assim, nesse dia, 15 de fevereiro, dia de John Frum, né? Essas pessoas, elas vestem réplicas de uniformes da Segunda Guerra. Os seguidores, eles marcham numa praça com uma cruz vermelha e uma bandeira americana. Então é uma procissão com a bandeira dos Estados Unidos. Isso começou em 57, é feito até hoje na internet. Aí o ouvinte pode achar várias fotos desses desfiles, porque meio que viraram uma atração turística da ilha, né? Claro que como não viraria, até porque esse culto, ele é aberto, né? Eles têm algumas cerimônias ali que turistas ou outros moradores da ilha podem assistir e tal. Apesar de terem essa ideia de exército e tal, eles são uma sociedade não violenta. Até porque talvez no momento em que eles tiveram contato com isso na Segunda Guerra, eles não tenham compreendido exatamente para que servia aquilo. Então talvez eles não tivessem a noção de que aqueles militares que eles viam como seres sobrenaturais estavam ali para batalhar em outro lugar. Né? Eles estavam ali para participar de atos de violência em outros lugares. Eles só estavam passando ali, né? Aquilo ali não era o destino desses militares. Eles ficam, bom, para alguns até era, porque foi feito um posto ali, né? Uma base ali, mas a maior parte deles passava por aquele lugar a caminho do seu verdadeiro destino. Cara, é quase como se, assim, tipo, no livro do Senhor dos Anéis, quando a Sociedade do Anel saiu lá do lugar que eles saem lá, que eu não lembro o nome. Valfenda. Indo lá pro outro... Valfenda, sei lá. E eles estão indo pro outro lugar lá que chama Mordor, né? Eu não lembro também. Isso. E, tipo, no meio do caminho, eles encontram uma galerinha que mora ali e vê aquele pessoal passando. É como se o livro, ao invés de focar na viagem do Frodo, parasse ali e ficasse com aquele pessoal, sabe? Aí eles, vai ter um pega pra capar muito grande lá em Mordor, só que eu não vou, eu sei que vai ter. Além do Tana Army, eles têm um partido político que foi criado em 15 de fevereiro do mesmo ano, em 57, para representar os interesses dos seguidores desse culto, né? Inclusive, eles foram contra a criação da nação independente de Vanuatu, né? Eles queriam que eles continuassem sendo parte do Império Britânico, para que continuassem tendo contato, ou pelo menos tivessem um contato mais fácil, uma ligação, né? com esses elementos que eles cultuavam. Eles achavam que um governo centralizado ia favorecer a modernidade ocidental, o cristianismo e tudo mais, e que isso divergia das tradições que eles tinham no passado. Então, para eles era melhor que continuasse do jeito que estava. Então, eles são organizados a ponto de ter um partido político no país onde eles moram. Não, eu acho muito louco, cara. Eu tô achando muito da hora mesmo, assim. É um episódio que a gente tá fazendo mais leve, né, do que dos últimos que a gente fez, de, né, filosofia e criptoterrestres e tal. Para entrar num ponto que é talvez até mais simples, né, de explicar, mas eu acho que chega a ser louco da gente ver né, de toda essa parte de explicação do John Frum, desse culto, né, de Vanuatu. Eu não sei se chega a ser louco de ver isso, ou porque a gente acaba vendo isso na nossa sociedade de hoje, que a gente convive, sabe? É muito, muito interessante. E eu não sei, posso estar errado, né? O ser humano, eu acho que ele tem uma necessidade disso. Parece que ele tem essa necessidade de estar cultuando alguma coisa. Não importa o quê, mas algo ele cultua, de alguma forma. Eu não sei se é a questão do culto em si, mas é da natureza humana ter um senso de pertencimento e de propósito. Então, se esse culto oferece
o pertencimento a uma sociedade, né? Ele se conecta com pessoas que têm os mesmos valores que ele, que querem as mesmas coisas, que pensam da mesma forma, enfim. E que dão um senso de propósito para essa pessoa. Aí eu acho que o culto ou a religião passa a ser importante. Não pela adoração em si, pelo culto em si, mas mais pelos outros aspectos que esse culto proporciona. Então, eu acho que não é uma questão religiosa per se, sabe? Existem outras coisas que podem dar senso de pertencimento e propósito para uma pessoa além da religião, né? Qualquer ação coletiva, cara. Por exemplo, assim, eu já tive banda, sabe? Eu já tive banda que eu gostei muito. Você tá numa banda e uma banda que você gosta, é muito legal porque, assim, a banda existe independente daquelas pessoas estarem juntas, entendeu? Se torna uma coisa maior do que você. E isso a pessoa pode sentir dentro de uma religião, dentro de uma banda, dentro de uma empresa, dentro de um projeto, dentro de uma família. Agora, uma coisa curiosa desse caso aí, do partido político deles, que eu achei interessante, porque é muito confuso, é meio contraditório, né? Por quê? Por que eles criaram esse partido? Porque eles achavam que esse era um partido para lutar contra a independência do país. Porque eles achavam que se o país se tornasse independente, a religião deles ia acabar, porque aí ia entrar em contato com a cultura ocidental. Mas a religião deles é fruto do contato com a cultura ocidental de, 100 anos atrás, 80 anos atrás. Só que é um fruto de um contato que ficou, assim, paralisado no tempo, cristalizou. Eles criaram toda uma religião baseada... E desenvolveram rituais e talvez até dogmas e ritos e tradições que foram baseadas num contato lá atrás e querem manter isso. E se tiver... É muito contraditório de certa forma. É muito interessante. É que no momento da independência, essas tradições deles eram respeitadas, né? Como a gente comentou, quando os militares chegaram lá na Segunda Guerra, eles trouxeram lá a carga, né? E foram amigáveis ali com a população local e deixaram os locais lá no canto deles fazer as danças deles, fazer consumo de erva, poligamia e o adultério que eles gostavam de fazer. Então, mas esses caras, os militares deixariam esses índios, os indígenas nativos a começar a construir avião de palha e de bambu e endeusar eles e imitar eles ali? Será que eles não viram isso acontecer, entendeu? Foi depois, né? E por isso a ideia de que eles deveriam manter o Estado da forma como estava. Porque um Estado independente poderia tentar oprimir isso. Poderia ter contato com aquilo que a gente falou da modernidade ocidental, muito provavelmente vem da proximidade geográfica com a Austrália, que tinha esse contato ocidental muito grande. Geograficamente, assim, em termos de localização, você pode discutir se a Austrália é ocidente ou não, dependendo da projeção cartográfica que você faça, mas aí é uma aula de geopoliticamente sim, na aula de geografia fica lá. Em termos de geopolítica, a Austrália é ocidente e Vanuatu teria contato com o ocidente, especialmente através da Austrália, né? Porque é a maior influência ali naquela região. Então, eles achavam que esse governo independente traria esses elementos de opressão para eles, coisa que eles não sentiam até aquele momento, estando sob o Império Britânico. Entendeu? Então eles quiseram manter isso para garantir que os seus cultos e as suas tradições seriam preservadas. Até uma frase que foi dita em uma entrevista de 2006, hein? Feita com um chefe lá, que é o chefe Isaac Wanikial. Ele foi entrevistado por uma revista, né? Uma magazine lá daquela região. E foi perguntado para ele, né, por que, né, que eles continuavam fazendo isso, esse culto ao John Frum, e olha as frases dele. Primeiro, se continuarmos orando a John, ele voltará com muita carga. Aí depois, John Frum voltou para nos ajudar a ter de volta nossos costumes tradicionais, nossa bebida de cava, nossa dança,
porque os missionários e o governo colonial estavam destruindo nossa cultura, ele disse. E mais uma frase dele, né? John é um espírito, ele sabe tudo, ele é até mais poderoso que Jesus. Então, dá até pra gente colocar que eles têm conhecimento do cristianismo, eles têm conhecimento da cultura ocidental, mas eles não querem, eles se negam. Já é uma religião estabelecida lá. Pode ser de poucas pessoas, mas é. E já é assim, nasce dessa questão do culto de carga, mas já virou uma religião. Não tem... É totalmente religioso. Né? Não dá mais para falar que é só um culto de carga. Eles estão ali numa questão muito mais forte, porque você tem o ritual, você tem as comemorações, você tem as datas, você tem os feriados, você tem até um partido que é voltado para aquilo. Enfim, virou uma religião totalmente consolidada, né? Mas é que fica limitada ali por conta dessa experiência que eles tiveram. Mas aí a gente começa a entrar o que isso pode acontecer daqui a um tempo. Vamos dizer que, né, alguém que saia lá dessa ilha começa a disseminar isso nas ilhas próximas, que isso na verdade já acontece, né? Mas começa a disseminar isso num país um pouco menor, numa tribo um pouco menor, e isso vai avançando. Com o tempo, John Frum vira não uma experiência que aconteceu ali com eles, uma experiência pontual, e sim uma entidade. Vai seguindo um caminho, né? Que acontece na maioria das vezes com algumas seitas e cultos, né? Infelizmente, vários casos não terminam muito bem, né? Isso também é bem comum acontecer. E aconteceu até envolvendo questão ufológica, né? Não costuma terminar bem, especialmente quando uma religião tem contato com a outra, né? E aí, de repente, um local específico é muito importante para as duas. Aí, realmente, pode não dar muito bom. Mas, bom, e quem foi o tal do John Frum? A gente falou sobre um indivíduo que se apresentava como John Frum lá um pouco antes da guerra e tal. Mas quem era esse indivíduo exatamente, nós não sabemos, né? Os historiadores têm algumas ideias vagas, mas não é possível apontar com precisão. É possível que alguém na ilha tivesse o sobrenome alemão Frum ou Froma, né? E aí veio John Frum. Também é possível que esse John Frum seja de John from America. Mas aí, se for John from America, pode ser John de qualquer lugar. E também pode vir da forma como os militares se apresentavam, né? I'm John from New York. I'm John from America. I'm John from São Francisco. E aí John from virou John Frum. Independente de quem tenha sido, se esse indivíduo realmente existiu, né? Se existiu um homem chamado John Frum ou que se apresentava como John Frum, o culto chegou a ter 6.000 seguidores ali no seu momento mais... no seu momento de mais capilaridade, né? A gente tem quase tantos seguidores igual ele no Instagram. Nós somos o John Frum dos podcasts, cara. Estamos chegando nos 6.000 no Instagram, inclusive você aí, ó, pare agora e vai lá, segue. Ó como vem a ponte, pro CTA, ó como vem, ó. Quer conteúdo exclusivo e bastidores do nosso podcast O Contato? Siga a gente nas redes sociais agora mesmo. O link está na descrição do episódio. O louco, vocês mencionaram né, a questão de outras religiões no mesmo espaço, né? Ali naquela mesma região existe uma outra seita, né? Um outro culto, né? Que é na ilha de Tana, no vilarejo de Yauhinanen. Eles cultuavam o príncipe Felipe, cara. Príncipe Felipe? Príncipe Felipe, ou Príncipe Felipe. Né? O marido da rainha Elizabeth, finada, saudosa Elizabeth II. Vocês assistiram The Crown?
Assisti. Eu não assisti, não. Eu não assisti, não. Mas eu acredito que em The Crown, de repente, pode ter essa parte do porquê tem disso. Uns momentos lá tem uns momentos que aparece o Príncipe Philip e a Rainha Elizabeth jovens ainda. Acho que até antes dela se tornar rainha, eles estão fazendo um tour, vão lá pra Oceania, vão pra África, eles vão pelas colônias, assim, né? E com certeza, durante o reinado dela, que durou 385 anos, eles voltaram mais vezes, né? Cara, ele era tido como se fosse o irmão do John Frum por esses colonos, né? Por esse vilarejo. E, inclusive, eles ficaram bem tristes ali quando o Príncipe Philip morreu, né? Em 2021. Editor, insere a trilha do Chaves. A música triste do Chaves. Quando teve todo esse... quando teve a morte deles e tal, eles tiveram aí esse momento deles... Cara, né, e fizeram declarações aí, enviaram condolência à família real. Então, uma coisa atual, né? De ter esse culto ao Príncipe Philip. Né? Pô, os caras fizeram, lá no outro lugar, eles fizeram vaquinha pra comprar um presidente. Você acha que esse pessoal aí não iam fazer uma vaquinha pra mandar pelo menos uma coroa de flor? Ah, podia, né? Fizeram, com certeza. Fizeram. Mas aparentemente foi durante a década de 70 que eles, acho que fizeram algumas visitas ali naquela região e tiveram esse contato com essa tribo, né? A Rainha Elizabeth e o Príncipe Philip. Que louco, né, cara? Que interessante isso. E é louco porque esse culto a eles meio que surgiu porque eles viam, assim... o respeito que as autoridades ali da colônia tinham pela rainha, né? E eles concluíram que o marido dela era o filho do espírito da montanha. Olha só como é que é. Aí é meio machista, né? Eles viram que o pessoal tinha respeito pela mulher e eles foram cultuar o cara. Né? O machismo tá até no povo mais antigo ali. Bom, e assim... Não tá bem claro quando que surgiu essa crença, né? Mas provavelmente foi ali entre os anos 50 ou 60, né? E ela ficou mais forte à medida que o casal foi visitando, inclusive numa visita a Vanuatu em 1974, né? Da família real. Quando, na ocasião, alguns dos aldeões ali, eles puderam ver o príncipe de longe, assim, né? Eles chegando e eles acenaram pra ele acenou pra eles e tal. E, na ocasião, o príncipe, ele não sabia do culto, mas ele foi informado na década seguinte, 10 anos depois, por um comissário britânico que morava ali nas ilhas de Novas Hébridas. Era território britânico. Então o culto surgiu antes dessa visita, né? Essa tribo tinha a lenda de que um espírito da montanha tinha viajado pelos mares para uma terra distante e tinha se casado com uma mulher muito poderosa e tal. Então, quando eles tiveram contato ali com a informação de que a rainha tinha se casado, provavelmente ali, né? Pela timeline ali da coisa, provavelmente eles associaram essas informações. E aí, quando esse comissário das Novas Hébridas falou pro Príncipe Philip, ele sugeriu também que o príncipe enviasse um retrato dele assinado para essa tribo, e essa tribo recebeu, ficou muito feliz e devolveram com um nau-nau, que é um porrete que eles usam para matar porcos. E aí o príncipe mandou uma outra fotografia posando com aquele porrete que eles tinham enviado. Algumas outras fotos foram trocadas nos anos seguintes. A princesa Anne, que foi a única filha da Elizabeth II, e o Felipe visitaram a ilha de Tana em 2014. Ela também esteve lá nos anos 70, mas ela não chegou a visitar aquela ilha especificamente. E alguns membros do culto também viajaram para a Inglaterra. Eu não tenho certeza se eles chegaram a conhecer a família real, mas eles visitaram a Inglaterra também. Cara, tem foto, tá no Google. No Google tem foto do Príncipe Philip com esse porrete de matar porco. Cara, inclusive eles acham que agora existe uma possibilidade de uma adoração do Rei Charles.
Ah, não é possível, velho. Porque o rei Charles foi pra Vanuatu em 2018. Então aqueles dedinhos de salsicha lá. O Kirk Hoffman, ele que é um antropólogo que, né, acompanha essa tribo, ele diz que pode ter acontecido isso, de com a morte do príncipe Philip ter passado diretamente pro Charles, né? A rainha Elizabeth é nada, não conta pros caras, né? Ela não conta pra eles. Ela foi o link, né? Ela foi a ligação ali entre o Philip e o Charles. Então, eu acho que... Ela, na verdade, ela era essencial, né? Porque a lenda, o mito que eles acreditavam é que um espírito da montanha foi pra longe e casou com uma rainha, né? Então, quando teve o casamento da rainha, na mesma época, eles ficaram sabendo disso, né? Existe aí a transferência da crença para a família real, né? Não só do príncipe Philip para do príncipe Philip para o rei Charles, né? Então agora talvez depois da morte do rei Charles também eles transfiram para o próximo rei e aí segue a linhagem da família real. Não sei, vamos ver. Pode crer, mas essa expressão culto à carga, né, em inglês cargo cult, foi usada pela primeira vez de forma impressa em 1945, repetindo um jornalista, escritor, Norris Mervyn Bird, repetindo um termo pejorativo usado na descrição feita por empresários e fazendeiros do protetorado australiano de Papua. Ou seja, esse jornalista, ele ouviu essa expressão dos fazendeiros ali da ilha de Papua, fazendeiros desse protetorado território australiano, se referindo ao culto de carga. E aí ele passou... Aí foi a primeira vez que essa expressão foi publicada, em 1945. E ela foi adotada depois por antropólogos, né? Por pesquisadores. E eles chegaram à conclusão que esses cultos de carga, eles surgem em momentos de crise, né? Então, sobre um estresse social ali, um momento de crise, os movimentos eles podem se formar se surgir uma liderança carismática, uma pessoa ali importante, né? E que por vezes tem uma visão do futuro, né? Uma revelação que pode trazer de volta tempos melhores, né? Então você tem aí o profeta vendo o futuro, tendo revelação e prometendo um paraíso depois. Sempre remetendo a um tempo de bonança que eles já viveram, né? As primeiras teorias que foram feitas para explicar esses cultos presumiam que as pessoas que faziam parte deles não foram capazes de compreender a tecnologia com a qual eles tiveram contato, como a gente falou tanto aqui. Presumiam também que eles não eram capazes de compreender completamente a ideia de colonização e algumas noções sociais e econômicas, porque era isso que estava sendo feito com essa população, né? Eles estavam sendo colonizados ali pelos britânicos, franceses, enfim. Mas muitos dos praticantes desses cultos, eles se focam na importância de manter as relações sociais que eles têm, criar novas relações sociais dentro da tribo e acabam mantendo a questão material em segundo plano. Então é como se aquela carga, aquele material tivesse sido o catalisador para essa experiência espiritual coletiva. Foi o gatilho, né? Ela causou essa experiência coletiva ali, com significado espiritual para essas pessoas, e através disso elas pensam em outras coisas além do material. Eles falam muito dessa conexão com outras pessoas da tribo e tal, mais ou menos como a gente viu naquela ideia da filantropia e prestígio em algumas sociedades da Melanésia. Então, quem ajudasse mais pessoas tinha mais prestígio. Então, eles consideravam isso uma coisa importante. E esses cultos trazem, até certa medida, trazem isso de volta, né? Tentam reconectar as pessoas umas às outras dentro da tribo. Isso aí é uma coisa muito recente, né, cara? Então, quando o assunto envolve religião,
de certa forma, um pouco parecida com a astronomia, em escala menor, mas o crescimento da religião envolve muito tempo, né? A expansão, aquelas que conseguem se expandir, não é do dia para a noite, né? Então, esses cultos aí, eles são muito recentes, não tem... Talvez o mais antigo tenha pouco mais de 100 anos aí, desse que a gente está falando, mas olhando para a ufologia, que é um fenômeno que foi formalizado, digamos assim, né? Tornou-se um assunto com um nome e todo um background ali de temas e de assuntos e de refrões tão recente quanto, né? A ufologia está aí oficialmente de 47 para cá. E já surgiram religiões assim dentro da ufologia, Sim. ou que nasceram da ufologia, né? Baseado nesse contato não com uma carga, porque eles não vieram e deixaram alguma coisa para alguém, mas a exposição, o próprio contato. Mas um contato que se apresenta sempre de uma maneira que, assim, você pressupõe uma tecnologia envolvida naquilo, né? Uma tecnologia muito maior, pela maneira como ele se apresenta, ele se comporta, né? O movimento que vê aquilo lá fazendo, né? No céu. Aquela velha ideia de... Para esses povos, sabe? Cortar, de repente, uma madeira com a facilidade que um canivete fazia, cortar alguma coisa com a facilidade que um canivete fazia, era uma coisa que desafiava o que eles conheciam. Da mesma forma que a gente ouve sempre a descrição de que os fenômenos ufológicos são fenômenos ufológicos, porque sempre essa expressão, desafiam as leis da física que conhecemos. E essas religiões aí que tiveram a ver com ufologia surgiram logo no início da Era Moderna, né? Então a Era Moderna começa ali em 47 com o Roswell, Kenneth Arnold e companhia ali. E já no começo dos anos 50 a gente tem o movimento dos contatados e um número de pessoas ali que os seguem e de certa forma têm características de culto também, porque elas se sentem deslocadas na sociedade onde elas vivem e quando elas ouvem aquela mensagem, elas se identificam aqueles contatados para elas, alguns deles são vistos como profetas, eles falam que, né, alguns deles falam que o contato com esses seres vai levar a humanidade a uma condição melhor, etc. Então são elementos também que a gente tem de outros cultos, de outros momentos da história. Acho que o mais famoso é aquele Heaven's Gate, né? O Heaven's Gate não acabou Terminou muito bem, em tragédia. Não, né? Não acabou muito bem, mas é o mais famoso. Aquele cara que veio pra América do Sul aqui também... Jim Como é que era o nome Jones. dele? Jim Jones. Isso, Jim Jones era outro. Não tinha nada a ver com ufologia, né? Mas é um exemplo de culto também. Tinha um outro culto famoso daquele David Koresh. O David Koresh. Que também terminou tem um documentário muito legal que chama O Massacre de Waco. Era uma cidade que chamava Waco, ali, se não me engano, no Texas, e já tinha uma religião cristã muito antiga, ultra radical lá. Surgiu esse cara, disse que era Cristo, o pessoal acreditou, sabe, uns anos depois morreu todo mundo. E no discurso dele, né, nos sermões que ele dava, ele não falava ufologia e tal, mas ele pegava vários conceitos da ufologia ali no meio, misturando com o cristianismo, para justificar que ele era a volta de Jesus, sabe? E sempre colocando que, olha, o governo está atrás de nós, o governo vai nos pegar, por isso temos que nos encarcerar aqui e comprar um monte de arma. Aí um dia que o governo foi lá, porque se sabia que os caras tinham um monte de arma naquele lugar com criança morando ali, virou um tiroteio. Bom, essas foram as primeiras teorias, né, para explicar os cultos à carga, mas no final do século XX, algumas outras ideias ganharam mais espaço. Alguns estudiosos dão ênfase à caracterização europeia como essa fascinação por produtos industrializados e o significado desse fetichismo que eles têm com as comodidades ocidentais. Então, antes a gente tinha falado sobre a importância das conexões entre as pessoas, da tribo e tal, agora o foco muda um pouco, né? São outras teorias.
Existem teorias também que apontam que cada movimento é um reflexo de um contexto histórico específico e dizem que essa expressão culto à carga deve até ser evitada, a não ser que exista uma tentativa de suscitar a relação de troca, realmente dizer que aquela tribo trocava algo com os estrangeiros por aqueles bens, né? Então, no exemplo que a gente deu aqui do indígena no Brasil, que dá ouro e recebe um espelhinho, por exemplo, aí seria aceito essa expressão. Mas são teorias diferentes para explicar isso dentro da história, da antropologia, da sociologia, enfim. E assim, tem um escritor de ciência chamado Brian Dunning, né? Que ele diz que, assim, por mais que esses cultos possam parecer uma espécie de ingenuidade, né, baseada em confusão, eles não são totalmente irracionais, né? E ele fala que os seguidores, eles fazem o máximo, né, para explicar aquilo que eles veem, né? Eles se esforçam para justificar aquilo lá, né? Então, esse sistema de crença, na opinião do Brian Dunning, né, ele falha com as pessoas ao, abre aspas, né, substituir a necessidade de trabalhar duro para alcançar objetivos com a crença de que fé proverá. Muitas reflexões podem ser levantadas quando a gente estuda esses movimentos de culto e os nascimentos de religiões, tendo em mente que nenhuma grande religião dos tempos atuais começou com o tamanho que ela tem hoje. Por exemplo, como a gente perguntou aqui algumas vezes, por exemplo, dadas as circunstâncias propícias, até onde um movimento como esse poderia chegar com o passar do tempo? E será que uma religião grande dos dias atuais poderia ter surgido no passado através do contato com outra civilização, como escreveu Arthur Clarke, um autor de ficção científica que eu citei aqui ao longo do episódio? Qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinguível de magia. E isso nos traz de volta ao que nós mencionamos no início do episódio a respeito da ideia do contato com seres estrangeiros, para não dizer extraterrestres ou alienígenas. Alienígena estaria correto, né? O significado de alienígena é estrangeiro. Mas o contato aí com seres não humanos num passado distante da humanidade. Será que alguma religião moderna, independente de seu tamanho, se desenvolveu a partir de um contato como esse? É possível, né? Aí a gente entra num outro episódio totalmente diferente, né? Que é começar a analisar algumas descrições que estão em livros sagrados, em textos bíblicos, no Alcorão, no Bhagavad Gita. Analisar, olhar alguns daqueles textos e pensar, peraí, o que é isso aqui que ele está falando? Parece alguma outra coisa? Tem aquela pesquisadora, historiadora das religiões americana, Diana Pasulka. Ela lançou 2 livros muito bons. Um chama American Cosmic e o outro chama Encounters, né? Encontros. E ela nunca teve ligação com religião. Ela nunca teve ligação com ufologia. Ela estudava religiões. Ela estuda religiões. Ela é professora universitária. Não lembro exatamente. Acho que a Universidade da Carolina do Norte. É uma universidade renomada. Ela é uma professora renomada. E no meio... Ela estava estudando a vida dos santos católicos. E os momentos de graça deles, ou os momentos de encontro com Deus, ou com um anjo, ou com encontros que foram transformadores na vida dos santos. E ela reparou que muitas daquelas descrições que apareciam nos textos, e muitas vezes ela examinou os textos originais mesmo, ela teve acesso a material original e tudo mais, que aquilo lá se assemelhava muito a histórias de pessoas que veem bolas de luz, orbes, dentro do quarto, em casa,
ou no campo, e ela começou a ver uma semelhança, né, narrativa entre aquelas aparições, aqueles fenômenos que aconteciam com os santos e relatos de pessoas que passaram por alguma atividade que costuma se descrever como ufologia. E a partir disso, ela começou a olhar para as duas coisas e tentar estudar os dois fenômenos. E o material dela é muito rico, eu recomendo. Quem não tem... A gente tem alguns vídeos, alguns cortes dela no nosso Instagram falando. Tem alguns vídeos dela, tem muito vídeo dela no YouTube, em podcast, assim. Tudo em inglês, aí você vai lá e ativa a legenda automática. Mas vale muito a pena. Como última contribuição minha aqui, então, eu vou recomendar um filme recente da série Star Trek, tá? Não é dos filmes antigos, são os filmes que o J.J. Abrams fez. Eu acho que é no início do segundo filme. A gente tem uma cena em que os nativos ali de um planeta, que eles são comparados a seres humanos primitivos, eles veem a decolagem de uma nave que eles não deveriam ter visto. A Enterprise. Eles veem a Enterprise e começam a desenhar a Enterprise no chão, meio que fazem ali uma referência e tal. E depois os personagens, eles dizem que aquilo ali foi uma situação em que eles poderiam ter iniciado uma nova religião em um planeta. Então fica aí uma referência da ficção para aquilo que a gente tem questionado ao longo da nossa história nesse episódio. Posso deixar uma outra referência da ficção? Mas aí bem específica. Se eu falar não, aí vai dar briga. Agora você já começou, né? Agora já comecei, né? Pensando lá no caso daquele povo que praticava filantropia como forma de poder e de status, né? Isso me lembra o Poderoso Chefão. Porque ele ia até as pessoas assim e falava assim, aceite isso como um presente. Um dia eu posso precisar de você. Talvez esse dia nunca chegue. Mas se chegar, eu vou te visitar. Don Corleone, capítulo 4, versículo 5. Tá lá em Poderoso Chefão, esse documentário maravilhoso sobre a máfia italiana. Sua opinião é importante pra gente. Curta, comenta e compartilhe este episódio para nos ajudar a crescer ainda mais. Muito bem, meus caros amigos. Esse episódio acho que vai dar o que falar, viu? Eu acho que vai dar o que falar. Episódio um pouco mais descontraído, porque nós viemos de uma carga bem mais filosófica aí do assunto. Falamos até bem pouco da ufologia nesse episódio, mas é um episódio para você ir refletindo como se fosse, né, trazendo isso para a ufologia. Imagine hoje, ou no passado, uma civilização que tivesse tido contato direto com, uma inteligência não humana muito mais avançada, e nós temos evidências na nossa sociedade disso. E isso foi muito debatido hoje. Mas, ao mesmo tempo, a gente gostou de usar um pouquinho desse bom humor, né? Que vocês sabem que a gente tem, pra gente poder descontrair. A gente sabe? Eu não sei. A gente sabe que a gente tem, eu falei? Não, você falou, vocês sabem que a gente tem, mas eu tô falando, eu não sei, a gente... Às vezes é meio quinta série, às vezes não é bom humor. O nosso humor meio pastelão aqui, porque, pra sair um pouco do padrão, e nisso, o episódio rendeu aí, tá? E é um assunto que ele vai muito longe, né? Um assunto que ele vai... dá pra se falar muito sobre isso, a gente encontra vários exemplos sobre culto de carga durante a história, mas esse do John Frum é o grande exemplo aí a ser pesquisado. Bom, esperamos que vocês tenham gostado desse bate-papo, tá? E antes da gente finalizar,
eu gostaria de dar as boas-vindas aos nossos apoiadores novos que chegaram de um episódio para outro. Episódio de filosofia rendeu, hein? O pessoal quis chegar mais perto da gente aí, então um grande abraço para Vanessa, para o Flávio dentro do nosso podcast virou regra, né, dentro do grupo de apoiadores. O Flávio, a Vanessa, o Juliano, o Ademilson e o Caio. Um grande abraço para vocês. Muito obrigado por entrar com a gente aí no apoio, por apoiar o nosso projeto, né? E para você que está ouvindo e quer fazer parte do nosso apoio, você já sabe, apoia.se/o contato podcast. Tá certo? Meu caro Gustavo Cornaccioni, meu caro Eduardo Oliveira, alguma consideração final? Eu tenho muitas considerações por vocês. Eu não tenho nenhuma consideração final. Eu achei que ele ia falar, eu não tenho nenhuma consideração por vocês. Aí... ele pensou 2 vezes no meio da frase e aí ele mudou de ideia. É isso então, meus caros ouvintes. Esperamos que vocês tenham gostado desse episódio. Nos encontramos na semana que vem em mais uma edição do O Contato Podcast. Como última contribuição minha aqui, só queria recomendar então também o filme, acho que Star Trek 2, não a Fúria de Khan lá de 82, A Ira de Khan, 83. respeito aqui. Eu não me lembro da tradução agora. A Ira de Khan. A Ira, perdão. A Ira de Guto aqui, se desrespeitar a Ira de Khan. Ah, tá, desculpa. Mas eu acho que é o da... Ana Célia ouvindo isso já vai... Nossa senhora, velho. Ela vai dar um tapa com o celular, velho. Vamos voltar tudo então, desculpa.